Heroísmo e covardia, né? Ou valentia e covardia. Eu trabalho há mais de 40 anos com lutas e uma das coisas que a gente sempre fez questão de orientar os nossos alunos em relação à questão de ética, de compromisso que você tem com valores, não só valores morais que você deve seguir ou com uma certa retidão, mas com valores de que você leva para a sociedade em termos de ser aquele cara que leva o bem e não o mal. E o que isso tem a ver com a situação atual política, né, do mundo? Nós estamos num conflito aí, várias situações de opiniões diversas entre direita e esquerda, né, entre certo e errado. E eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então, a primeira coisa, em termos de definição, é a gente pensar no que significa covardia. É o comportamento que denota ausência de coragem, atitude e gesto que se caracteriza pelo temor, pelo acanhamento, pela falta de ousadia ou violência contra o mais fraco, né? Mas isso daí é algo que a gente instintivamente reprova, né? Só que cada vez mais atitudes dessa natureza têm acontecido na sociedade e as pessoas estão normalizando isso. Vamos dar uma olhada numa notícia recente que aconteceu agora lá em Porto de Galinhas, onde 2 turistas foram agredidos porque não se entenderam. Deixa eu tirar o som. Porque não se entenderam quanto ao preço cobrado. Deram um preço para eles, depois na hora de cobrar quiseram aumentar o preço, eles se desentenderam e eles foram espancados por esses servidores, né? Vamos colocar assim, esses indivíduos que estavam prestando esse serviço lá na praia, que era de aluguel de cadeira, guarda-sóis, etc. Tal. Essa foi uma confusão que ganhou, as redes sociais está em alta. Mas o que isso tem a ver com essa orientação que nós, enquanto professores, orientadores, professores não só de lutas, mas professores de escola, devem estar levando como mensagem? Isso tem uma diferença entre direita e esquerda, porque as pessoas usam o exemplo que elas têm em torno de levar vantagem ou de assumir um determinado compromisso, e é o que a gente está vendo, né? Muita gente aí numa situação de vantagem política ou em relação à economia ou outras possibilidades que ele tem de tirar o que não é seu. Estão vendo aí escândalo do INSS, entre outros, né? Entre vários nos últimos momentos. Isso leva a um comportamento que reflete na sociedade como um todo. Então, como contraponto, vamos olhar o que significa valentia. Valentia, por definição, é coragem, bravura, intrepidez, força e vigor. Coisas que a gente desenvolve nas lutas e coisas que a gente tem que passar para os nossos alunos como comportamento a ser levado à frente, e que ele tem um compromisso a partir do momento que ele tem uma posição vantajosa. E isso não é só física, né? Nós estamos falando aqui do físico, mas é um simbolismo que vale, por exemplo, a sua posição econômica ou a sua posição política, que você passa a ter um compromisso, né? Aquela história, poderes maiores as responsabilidades, né? Remetendo lá ao Homem-Aranha, ao filme, mas isso é um ditado que é extremamente aplicado como um todo. E o que a gente está vendo na sociedade é replicar um comportamento que não está baseado nesse tipo de conceito. E por que tem essa dicotomia, essa ideia de que um é mais voltado para a direita? Nós vimos aí recentemente pessoas que não concordaram com determinado desfecho, que foram fazer sua manifestação, usando bíblias, rezas, manifestações em público, e a resposta foi violenta quanto a essas posições. E aí, por que a gente fala que esse é um viés mais de você agir de forma correta, mais à direita, e de você agir levando essas vantagens espúrias mais à esquerda? O Guilherme Freire fala a esse respeito, que é uma visão bastante considerada à direita. Essa é uma contra esse movimento de desconstrução do Ocidente, desconstrução desses itens que eu falei, era uma reação considerada à direita. Essa é a leitura histórica, no entanto, não é a única, porque, na verdade, direita e esquerda são símbolos de ordem e desordem.
Todos nós temos um conhecimento intuitivo do que é direita e esquerda. E é por isso que a definição de que direita é a ordem e esquerda é o caos, ela é muito profunda, embora algumas pessoas podem falar, não, não é. Ela é, quando você analisa melhor. Por quê? Se eu pegar... De uma forma bastante didática e pedagógica, dá para entender que esses comportamentos estão mais voltados a um viés de esquerda. E o que a gente busca nas lutas é um conceito moral, um conceito de atitude reta, de atitude correta, como a gente definiu aqui entre covardia e valentia. E a figura do herói, só para a gente concluir esse raciocínio, quando eu coloco aqui herói significado, a figura do herói, ela é desconstruída pela esquerda, que é um indivíduo notabilizado por suas realizações, seus feitos guerreiros, coragem, abnegação, magnanimidade. Então, esse comportamento é o que a gente quer desenvolver nos nossos alunos, que a gente quer que os futuros guerreiros, desenvolvidos a partir de um conceito lá antigo, como Bushido, como de hierarquia, como dos valores dos militares, forças especiais, onde você precisa contar com o seu parceiro para você sobreviver, que é um código de honra que eles têm e respeitam, ele seja desenvolvido. Dessa forma, o que nós queremos em termos de valores estão mais voltados para esse viés de direita. Até a próxima. Se você gostou, deixa um like, se inscreva. Um grande abraço.